Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 16 de maio, cuja a leitura do dia é em 1 Coríntios, capítulos 12 e 13, e também Ruth, capítulos 3 e 4. Quero pedir que você pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor, Ruth, livro de Ruth, capítulo 3, versos 8 e 9. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Certamente, você já ouviu falar sobre o chamado relógio do Apocalipse, que simboliza a iminência de um cataclismo planetário. Em janeiro desse ano, 2022, os ponteiros eles foram mantidos a 100 segundos da chamada badalada final, sem observar qualquer melhora, tá, nesse período, desde o recorde estabelecido em 2020, no ano de 2020. Em uma iniciativa do Boletim dos Cientistas Atômicos, BPA, a sigla em inglês, esse indicador metafórico, vamos chamar assim, também chamado de relógio do fim do mundo, foi criado em 1947 devido ao crescente perigo nuclear e o aumento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Qualquer semelhança, né? Os ponteiros do relógio, que não se trata de um objeto, né? não é um objeto em si, um relógio ali físico, mas de uma imagem, uma ilustração simbólica, tá? Os ponteiros desse relógio não se movem por meio de uma medida científica, não é um cálculo científico, mas de acordo com o parecer de integrantes do Conselho de Ciência e Segurança do BPA, esse Boletim de Cientistas Atômicos, que se reúne 2 vezes por ano para determinar o quanto falta para meia-noite. A posição de 100 segundos, e 100 segundos corresponde a 1 minuto e 40 segundos, vamos dizer assim, para meia-noite, adotada desde 2020, reflete a enorme instabilidade da situação global. Imagino que você olhe para os conflitos geopolíticos, para a chamada guerra híbrida, onde você tem um mix de ataques, de informação distorcida, cibernético, desarticulação financeira, ataque militar. Essa instabilidade generalizada ao redor do mundo tem mostrado esse indicativo, vamos dizer assim, pela análise desse comitê, desse boletim de cientistas atômicos. Há aqueles que dizem que também é por causa de falhas das instituições internacionais. Não, sei, não saberia avaliar, não entendo assim. Fato é que, segundo esse relógio, que é um símbolo, nós estaríamos simbolicamente próximos à meia-noite. Olhando para o contexto, aqui, nosso texto de Ruth, tem algo interessante a nós notarmos aqui que o Senhor me chamou a atenção
na meditação desse dia. Mas vou dar um panorama antes a respeito do livro, importante para contextualizar. Nós observamos aqui, no livro de Ruth, um contraste enorme com, comentei até numa meditação anterior, rude, marcial e até trágico, livro de Juízes, tá? Mas o livro de Ruth é uma narrativa amena, simples, poética, através de diálogos que constroem todo o texto. Nós notamos essa clara diferença, saindo de Juízes e vindo para a meditação em Ruth. Isso é algo bem notório. Então, dentro desse primeiro entendimento, desse contraste entre as duas meditações, nós vemos aqui no livro de Ruth, encontramos a vibrante, corajosa, disposta e humilde nora moabita que estava decidida a servir ao Deus de sua amargurada sogra israelita, que, fugindo das difíceis circunstâncias, havia migrado com a sua agora falecida família para as terras de Moabe. Ambas viúvas, em grande aperto e sem perspectivas, partem de Moabe para a cidade natal da idosa Noemi, que sabe haver novamente pão em Belém, cujo nome significa a casa do pão. Para as românticas irmãzinhas, o livro de Ruth é uma linda história de amor entre Ruth e Boaz. Já ouvi isso várias vezes. Para aqueles apegados à família, é uma história de compaixão, amor abnegado, gratidão, lealdade, cumplicidade e companheirismo de uma mulher em relação à sua sogra. Para os que não perdem o panorama bíblico de vista, a revelação de Deus sobre um povo que antes estava desgovernado, que teria não apenas um rei, após esse período de desgoverno, mas pela fé se tornaria servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O livro de Ruth ele poderia ser considerado a transição de uma obra sequenciada, como suplemento ao livro de Juízes, ou como uma introdução aos livros de Samuel. Pela tradição judaica, entende-se que Samuel escreveu o livro de Ruth para dar uma base histórica à origem de Davi, rei de Israel. Tá? Esse é o entendimento. Samuel tinha múltiplo ofício, tá? Sacerdote, profeta e juiz. Juiz ali, papel de governante. Só que, rejeitando a Samuel, e aí eles colocaram as questões da família dele, e pedindo o rei sobre eles, esse povo estava desprezando, rejeitando o governo de Deus. E aí, esse ponto é interessantíssimo, dessa questão do livro de Ruth servir como transição. Por quê? Quando nós vemos logo no início do livro, vemos o nome de Elimeleque, já no versículo 2, e era o nome deste homem Elimeleque, versículo 2 do capítulo 1, o nome em hebraico significa meu Deus é rei. Ou seja, morreu Elimeleque, esposo de Noemi. Morreu, o meu Deus é rei. Ou seja, o desgoverno, simbolizando o desgoverno de Juízes, tá? Mas o livro termina com o nascimento de Obed, filho de Ruth e Boaz, cujo nome em hebraico significa servo. Então, daqueles que estavam desgovernados, sem o rei, eles passariam a ser servos de um novo rei dos reis, que viria governar não apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra, o Senhor Jesus.
para aqueles que procuram ter a visão panorâmica do livro. Mas, para os atentos aos tipos e símbolos, é figura da nossa redenção por Jesus Cristo. Por que eu digo isso? E é aqui que nós precisamos chegar. O tema central do livro de Ruth é a redenção, com 32 ocorrências da palavra hebraica traduzida para redenção nesse livro. Então, é o tema central. É disso que se trata, da redenção. E é evidente na história a intervenção soberana de Deus, trazendo um aspecto de redenção universal. Por que eu digo isso? Uma vez que a moabita Ruth vindo de Moabe junto com a sua sogra Noemi, ok? Seu esposo Malom havia morrido, seu cunhado Quilion também, e anteriormente o seu sogro Elimeleque, moabita. Ela não apenas se rende completamente ao Senhor, fica claro aqui, especialmente no capítulo 1, no desenvolvimento do capítulo 1, antes delas chegarem a Belém, né, nesse trajeto no retorno a Belém, não somente a gente vê uma rendição completa dela ao Senhor, mas também ela faz parte da história da redenção. De que maneira? Fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. E aí corroborando com o que o Senhor já havia feito com Raabe. Tanto Raabe quanto Ruth, sendo de fora do povo de Israel, elas foram inseridas nesse contexto, e o Senhor mostrando que por meio de um descendente natural de duas mulheres de fora do povo de Israel, de duas gentias, viria o Salvador do mundo. Aquele que veio salvar todo aquele que nele crê. No capítulo 2, dos versos 17 a 23, nós vemos Ruth com a narrativa, vamos ler, melhor ler, né? Uma narrativa que mostra ela como um tipo de igreja, e de uma igreja cristã, ao passo de que Boaz, o parente resgatador, é um tipo de Cristo, que é o nosso Redentor. Esteve ela, capítulo 2, versos 17, esteve ela apanhando naquele campo até tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Existia, por conta da lei, o entendimento de que o parente mais próximo teria o direito de remir, de resgatar as terras do falecido, comprando ali a terra, e também teria de se unir à viúva para que pudesse suscitar herdeiro, aquele que não teve herdeiro, não deixou filhos. E Noemi sabia disso, sabia quem era Boaz, e quando soube que Ruth, quando elas chegaram a Belém, Ruth foi colher espigas no campo de Boaz, ela viu a providência divina. Foi Deus que te enviou lá, porque Ele tá ali como nosso resgatador.
E por que ela foi colher espiga? Porque Ruth viu a necessidade de cuidar de si mesma e cuidar da sogra. Então, ela sabedora, conhecedora da lei, de que trata ali da possibilidade dela como viúva ir ao campo para colher espigas, né, que fossem caindo pelo caminho nos campos. Ela poderia, os órfãos e viúvas poderiam colher das espigas para dali tirar o seu sustento, das espigas que caíssem durante a colheita. Por que ela sabia? Certamente porque Noemi ensinou isso para ela. Então ela sabia, chegando ali em Belém, ela sabia, não, vou trabalhar, vou arregaçar as mangas. E o campo a que ela foi direcionada, que Deus direcionou, foi exatamente o campo de Boaz, que seria o seu resgatador. E aí eles tiveram um encontro ali amistosa, ele foi gentil com ela, e foi toda aquela. Ele procurou favorecê-la, permitindo que ela colhesse mais, deu uma boa porção para ela. Ele soube da história dela, que saiu de Moabe para dar o suporte à sua sogra. Então ela era bem falada ali no meio da comunidade, ele comenta isso, ele é bem benevolente com ela. Então, nós vimos que Ruth é um tipo da igreja e Boaz um tipo, por ser o parente resgatador, um tipo para Cristo, o nosso Redentor. No capítulo 3, verso 18, ao capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: tem o desenrolar desse encontro que nós lemos nos versos 8 e 9, já vou falar mais adiante, daqui a pouco, mas quando chega no verso 18, depois desse encontro, Ruth e Noemi conversam. Aí ela diz o seguinte, Noemi para Ruth: então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó, fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. E aí ele conversa. Por quê? Porque ele não era o primeiro na sequência do que seria o resgatador, tinha um outro parente. Ele seria o que viria em seguida. Então, o direito de resgatar seria desse parente, não de Boaz. Então, precisava tratar com ele. E mostrou para ele: olha, vou querer resgatar sim, claro. Propriedade de Noemi, de Elimelec, claro. Olha, aí ele lembra: mas você está sabendo que você vai ter que casar com a Moabita, versículo 5 do capítulo 4. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Aí o direito passou a Boaz. E Ruth, ela recebe uma instrução no início do capítulo 3, quando Noemi fica sabendo que Ruth tinha sido dirigida ao campo de Boaz. Noemi, então, orienta Ruth a deitar-se aos pés de Boaz, dá toda a instrução lá, o passo a passo, como ela deveria fazer, porque ele, sabedor daquela atitude, saberia que ela estava se colocando ali à disposição para que ele fosse o resgatador. Então Ruth segue a orientação da sua sogra Noemi, vai deitar-se aos pés de Boaz no encontro com o seu resgatador por volta da meia-noite. E é sobre isso que
a gente precisa conversar nessa reflexão. Porque por volta da meia-noite é tempo de ser liberto do Egito. Êxodo 12, 21 a 33. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. À meia-noite. À meia-noite, Deus agiu na última praga para a libertação do povo de Israel do Egito. Por volta da meia-noite, é tempo de ser liberto do Egito. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo e você ainda não tenha tido um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. E é tempo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, de você render o seu coração a Cristo Jesus, aquele que verteu o seu precioso sangue no Calvário, para que por meio do sangue dele você tivesse remissão, perdão dos seus pecados, para que você fosse perdoado, fosse reconciliado com Deus, desviado da ira de Deus, tivesse acesso a Deus, fosse tornado filho de Deus e tivesse vida eterna. Lá foi o Cordeiro que foi morto. Na cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entregou a sua vida para que você viva a vida dele. Perto da meia-noite, é tempo de você ser liberto do Egito espiritual. Perto da meia-noite, é tempo de confiar na vitória do Senhor dos Exércitos. Juízes 7, 19 a 21. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam. Era um exército de dezenas de milhares, reduzido a 300, reduzido a 300, e dos 300, as companhias divididas, 3 companhias. E uma dessas companhias destacadas estava ali com Gideão, e o texto diz o seguinte, Juízes 7, 19 e 21. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília
da meia-noite. Havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as três companhias as buzinas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão! E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Com um exército reduzido, com posicionamento, o texto diz aqui, conservou-se cada um no seu lugar, parado. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Os midianitas correram e fugiram. Um deles já havia tido um sonho a respeito dessa derrota e certamente estavam também ali envolvidos com tudo isso. Eu vejo que nesse tempo, perto da meia-noite, é tempo de nós confiarmos na vitória do Senhor dos Exércitos. O Senhor agiu a favor do seu povo. E eu creio fortemente que em meio às nossas guerras, nesse tempo, Deus está agindo a nosso favor. Nesse tempo, próximo à meia-noite, Deus, Ele está agindo a nosso favor. Deus está agindo. Nós precisamos confiar que em meio às nossas guerras, a guerra é do Senhor. Perto da meia-noite, é tempo de vigiar contra o pecado. Juízes, capítulo 16, versos 1 a 3. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Perto da meia-noite, por volta da meia-noite, tempo nenhum é, mas ainda mais nesse tempo, não é tempo de se acostumar com o pecado. Não é o tempo de não se importar com a prática do pecado. Não é tempo de deixar para lá a necessidade de abandonar o pecado. Não é tempo de você deixar de se arrepender dos seus pecados. Não é tempo de você deixar de vigiar contra o pecado, que está sempre ali, batendo a porta. Não é tempo, mas é tempo de vigiar contra o pecado. Perto da meia-noite, é tempo de não descuidar da família. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versos 16 a 21. Salomão, no início do seu reinado, aquelas duas mulheres, mães, e aquela sabedoria que ele usa para decidir quem de fato era a mãe da criança viva. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho, também esta mulher. Estávamos juntos. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio.
e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho. Aleluia, Senhor. Eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. E aí Salomão tem a sabedoria de dizer, vamos cortar a criança, soldado, pega a espada, vamos cortar a criança. Aí a mãe verdadeira grita, não, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Dá o filho a ela que é a mãe. E a outra não, ficou quietinha. Pode dividir. Então ele discerniu que a verdadeira mãe era aquela que queria poupar a vida do filho. Próximo à meia-noite, por volta da meia-noite, é tempo de não descuidar da família. Mas enquanto eu lia isso, o Senhor falava algo no meu coração. O filho que talvez por descuido foi tirado de você ali do convívio. O rei, escute, o rei é poderoso para trazer ele de volta a você. O familiar, o cônjuge, o filho, o irmão, o primo, não sei. Aquele da sua família próximo a você, que por algum descuido seu, alguma falta de vigilância, você acabou permitindo com a sua atitude que essa pessoa se distanciasse de você. Escute, o rei é poderoso. O rei é poderoso para trazer de volta o teu convívio. Perto da meia-noite, por volta da meia-noite, é tempo de lembrar que o justo juiz permanece atento. Jó 34, 10 a 23, e aqui era parte do discurso de Eliú, depois dos três amigos de Jó, e ele aqui, numa teologia adequada. Portanto, vós homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, do Todo-Poderoso cometer a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria. E o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura que odiasse o direito se firmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ó, vil, ou aos príncipes, ó, ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Deus não faz acepção de pessoas. Eles, no momento, morrem, e até à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, quando? À meia-noite. E ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade, nem sombra de morte. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer ir a juízo diante dele. O justo juiz está atento. Nunca se esqueça disso. Não brinque com Deus. Deus está atento. Por volta da meia-noite, é tempo de permanecer vigilante. Marcos 13, 32 a 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade
aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Vigiai. Precisamos permanecer vigilantes na expectativa do retorno do Senhor. Por volta da meia-noite é tempo de recobrar o ânimo e exercitar a sabedoria. Atos 27, 27 a 36, no contexto do naufrágio de Paulo na viagem a Roma, sua primeira prisão. Diz assim o texto: E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. E, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e, partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Paulo havia recebido a visita do anjo, dias antes, e naquela circunstância que ele viu que, como ele avisa, se os soldados não ficassem no navio, todos ali não se salvariam. Então Paulo, já acalmado, reanimado no Senhor por meio da mensagem do anjo, confiante na palavra de Deus, ele tem a calma e a sabedoria para orientar ao centurião e aos soldados em relação aos marinheiros que iriam já querer pular do navio. Então, por volta da meia-noite, com o ânimo recobrado, olhando para aquilo que nos aguarda, é tempo de exercitar a sabedoria. Muitas vezes nós não temos agido com sabedoria e acabamos por não ter bom êxito em diversas questões por falta de sabedoria nossa e causando até paralisia ou desespero por falta nossa de sabedoria. Por volta da meia-noite, com o ânimo recobrado, é necessário ter sabedoria. Por volta da meia-noite é tempo de defender a palavra de Deus. Salmo 119, verso 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Somente eu estava dizendo, nesse salmo que exalta a palavra de Deus, que ele se levantaria para louvar ao Senhor. Mas por conta de quê? Porque a palavra do Senhor, o juízo de Deus, o juízo no contexto do Salmo 119 é um dos sinônimos para a palavra de Deus, tá? Tem várias outras palavras que são usadas, mas aqui são juízos justos. Nós precisamos, nesse tempo, perto da meia-noite, louvarmos a Deus, porque a palavra de Deus é santa, pura, justa, a verdade. Nós precisamos, perto da meia-noite, é tempo de
por volta de meia-noite, de mergulhar na palavra de Deus, Atos 25 a 11. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, prática pregação. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, até o amanhecer. E assim partiu. Mergulho na palavra. Mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Por volta da meia-noite é tempo de manter-se em comunhão com Deus. Atos 16, 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É tempo de manter comunhão com Deus, em oração e louvores. Por volta da meia-noite é tempo de buscar o Espírito Santo. Lucas 11, 5 a 13. Disse-lhes também: Qual de vós, Jesus falando, qual de vós terá um amigo se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar, digo-vos que ainda não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver necessidade. Aí lá no final, no versículo 13, Jesus diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Quando? À meia-noite. É tempo de buscar o Espírito Santo, de se revestir e se encher do Espírito Santo. Por volta da meia-noite, é tempo de encontrar o noivo com azeite de reserva. Mateus 25, 1 a 6. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, do noivo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas, e, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo! Saí-lhe ao encontro. Agora, como encontrar com o Redentor? Ruth, capítulo 3, versos 3 a 7, eu vejo que é em fé, porque a instrução que Noemi dá, Ruth segue. Isso é evidenciado no versículo 8, quando diz que ela jazia a seus pés, ela creu, estava ali rendida aos pés. Versículo 9 diz que ela pede para estender a capa, né? Ela confia na cobertura, na capa do Redentor. E no mesmo verso 9 ela diz que ela é a serva, ou seja, comprometendo-se com o senhorio do Senhor, crendo, confiando e comprometendo-se.